Vamos lá, meu querido aluno, dar sequência aqui ao estudo da fonologia. E neste bloco a gente vai mergulhar, inicialmente aqui falando de tritongo, mergulhar na fonologia falando de tritongo. O que é o tritongo? É o encontro de uma semivogal, olha só, a estrutura tem que ser exatamente esta, ó, semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. Ou seja, ó, vamos colocar assim, ó, semivogal, vogal, semivogal. Tá? Por exemplo, ó, você vai encontrar isso em desiguais, averiguei, averiguou, saguão, saguões. Tá? É importante saber essa sequência, porque senão você vai ver aqui, por exemplo, a palavra piauiense e vai achar que tem tritongo. Ó. Piauiense. Tem tritongo ou não? Vamos lá. Como é que eu sei se tem ou não? Cada som é uma sílaba. Então vamos lá. Pi, ao, i, em, se. Não. Tá? Então, para saber se uma palavra tem tritongo ou não, é muito importante você memorizar essa sequência aí, tá? Semivogal, vogal e semivogal. A palavra piauiense não tem tritongo, certo? Prof, e o hiato, tá? O hiato também é um encontro vocálico, certo? O hiato são duas vogais em sílaba diferente, porque em língua portuguesa não há duas vogais na mesma sílaba. É o que a gente está vendo aqui em raiz, país, saúde, Raul, ok? E aí chegamos aos encontros consonantais. Encontro consonantal nada mais é, como o próprio nome já diz, encontro de consoante, tá? Encontro de consoantes. Pode ser na mesma sílaba ou em sílaba diferente, tanto faz. Nesses dois primeiros exemplos aqui, nós temos encontro de consoante na mesma sílaba. Ó. Vidraça, o D e o R, na mesma sílaba. Palavra prato, né? O P e o R estão na mesma sílaba. Já perda e carta, nós temos aqui consoantes em sílaba diferente. Então, para efeito de encontros consonantais, não importa se a consoante está na mesma sílaba ou em sílaba diferente, certo? Há um detalhe importante que eu queria que você se ligasse, é o seguinte, dígrafo não é encontro consonantal, certo? Dígrafo é uma coisa, encontro consonantal é outra, totalmente diferente, certo? Eu digo isso porque cai em prova, tem o RR, palavra carro, né? Palavra pássaro, palavra galho, folha. Aí o aluno fica se perguntando, será que tem encontro consonantal? Não, dígrafo é uma coisa, encontro consonantal é outra, ok? Então vamos lá, vamos falar de dígrafo aqui. Certo? O que é o dígrafo? O dígrafo é a reunião de duas letras que representam o mesmo fonema, certo? Ou seja, quando a gente tem dígrafo, repetindo, ó, a gente tem mais letras e menos fonemas, porque a gente vai ter duas letras que representam um fonema, certo? E aí os dígrafos podem ser de dois tipos. Podem ser consonantais ou vocálicos. Isso aqui é importante. Principalmente os vocálicos, porque para muita gente só existe o dígrafo consonantal. Tá? Eu tiro muita dúvida de aluno pelo Instagram. O aluno pergunta assim, professor, cadê o dígrafo aqui, certo? Na palavra, por exemplo, santo. Cadê o dígrafo? Né? Porque ele não consegue enxergar o dígrafo vocálico. Então, fique atento, fique atenta. Existe o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. E a gente vai ver isso agora aqui no detalhe, com calma, sem estresse, ok? Vamos lá, certo? Começando aqui pelos dígrafos consonantais. Ó, o que você tem que saber é o que está aqui do lado esquerdo. Tá? Isso aqui, ó, aqui eu coloquei só internamente para a gente, tá? O que está entre barras não cai em concurso. Tá? Aqui é só para você saber que isso aqui é o fonema, de acordo com o alfabeto fonético internacional. Não sei se você estuda inglês ou outro idioma, mas geralmente quem estuda inglês, né, aprende o alfabeto fonético internacional. Por quê? Porque isso ajuda você a pronunciar melhor as palavras. Então não se preocupe, tá? O que está à direita aqui é apenas curiosidade, tá ok? O que importa mesmo para a prova é o que está do lado esquerdo. Então vamos para cá. Deixa eu até pegar aqui o marca-texto, ó. Aqui no marca-texto nós temos o seguinte, ó. Dígrafo, CH, palavra chuva.
Dígrafo LH, palavra galho. NH, manhã. GU, detalhe, o U tem que ser mudo, tá? Se ele for pronunciado, já não tem o dígrafo. Sangue, QU, da mesma forma, o U não pode ser pronunciado. Querido, RR de corrida. SS, assunto. SC, adolescente. SC, cedilha, desça. XC, exceto. XS, estudar. Então, esses são dígrafos consonantais. Aí eu coloquei para você aqui, ó, porque a gente estuda assim, o dígrafo são duas letras que representam um fonema. Qual é o fonema? Está aqui o fonema, ó. Esse fonema se chama xe, lhe, nhe, ge, que, re, né? Certo? Fonema C. Aí o fonema C pode ser expresso por vários grupos de letras, né? O fonema C, tá certo? Mas o que está aqui do lado direito, repito, né? Só caso assim você tenha interesse em saber que fonema é esse, ok? E existem os dígrafos vocálicos, né? Ó, são iniciados aí por vogal. Ó, olha esse AM aqui, ó. Observe que o M não é pronunciado. Na palavra rampa, a gente tem apenas isso aqui, ó, tá? O M não é fonema, por isso que é dígrafo. Duas letras que representam um fonema. Santa, o N não é dígrafo, a gente lê an. Tempo, em todos os casos aqui, ó, a letra M, que vem depois da vogal, não é som. Ó, tempo, a gente lê em. Vento, da mesma forma, ó, em. Tá? Limpo, ó, o M não é fonema, eu tenho só o in. Isso acontece também tinto, cinto, minto, tá? Todos esses M's aqui, depois de A, E, I, O, U, não são fonemas. Bomba, tá? Ó, on. Esse on aqui, recontar, também fonema on. De tumba, o M também não é fonema, tá? E aqui de anunciar o somente, tá? Agora, isso não quer dizer, tá, que eu vou ter um M depois de um A e vou ter dígrafo, tá? Nesses casos aqui, é porque o M de fato não é fonema. Agora, se eu escrever assim, ó, palavra câmera, certo? Agora um detalhe aqui, ó. Se eu escrevo aqui a palavra câmera, certo? Cuidado, ó. Aqui eu tenho certo? Mas isso aqui não tem nada a ver com dígrafo. Porque se você separar a sílaba, você vai perceber o seguinte, ó. Câmera. Eu tenho 3 sílabas, tá? Esse M aqui é fonema. Fonema me, representado pela letra M. Tá certo? Sanatório, ó. Sanatório, aqui eu tenho, ó. Sanatório. Aqui eu tenho o ó, a N. Só que eu não vou imaginar que é esse mesmo AN aqui de manta, porque na palavra manta ou na palavra santa, observe que o N não é fonema. Agora, na palavra sanatório, esse N já é fonema, ó. É o fonema NE. Inclusive, ele é a consoante da sílaba, ok? Então, só para a gente não confundir aí, tá? Achar que todo an, en, in, on, é dígrafo. É quando a letra M não é fonema, quando a letra N não é fonema, ok? Então, o que é dígrafo? Dígrafo são duas letras que representam um único fonema, tá certo? Interessante que em língua portuguesa tem um fenômeno e felizmente é representado somente por uma letra, que é a letra X, é o dífono. Prof, o que é dífono? Dífono é o contrário do dígrafo, certo? Se o dígrafo são duas letras que representam um fonema, o dífono é o contrário. É uma letra que representa dois fonemas. É o X representando o fonema KS. Aí, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter menos letras e mais fonemas, tá? Por que isso é importante? Porque há questões que pedem para você dizer quantas letras, quantos fonemas tem na palavra. Aí se eu tenho o dígrafo, né? Eu tenho diferente número de letra e de som. Dífono também, ou se o H começa a palavra. Nesses 3 casos eu nunca vou ter o mesmo número de letras e de fonemas, tá certo? Voltando para cá, ó, táxi, né? Tóxico, complexo, anexo, fixo.
Vamos pegar essa palavrinha fixo aqui. Nós temos quantas letras? 4 letras. Quantos fonemas? 5 fonemas. Porque esse xzinho aqui representa esse fonema aqui, né? KS. Ok? Só existe esse dífono em língua portuguesa. Tá ok? E aí, ortoépia. Então vamos lá. Ortoépia e prosódia. Isso aqui, tá? É muito importante. Tá certo? Muito importante mesmo. Tem muita questão sobre isso. E é essencial que você domine isso aqui, tá? Por quê? Vamos lá, que aqui a gente está falando sobre pronúncia em geral, tá? E o nome pode ser ortoépia ou ortoepia, ok? Ortoépia ou ortoepia, certo? Então as duas formas aí estão corretas. O que é ortoépia ou ortoepia, tá? Trata da pronúncia correta das palavras, ok? Assim, ó, está errado pronunciar, por exemplo, os vocábulos desta maneira. Tudo que está em negrito aqui é a pronúncia errada. Ó, bicarbonato, privilégio, iogurte, mortandela, próprio, degladiar, freada, largatixa, fragrância, frustração, intitular, meritíssimo, prazerosamente, reivindicar, sopetão, beneficente, cérebro, ele é o cérebro da operação, propriedade, retrógrado, sobrancelha, de sombra, né? Mendigo, cardeneta, estrupo, abóbora, sage, esse sage e stage, né? Até pessoas escolarizadas às vezes tropeçam nisso, né? Muçulmano, bandeja, cotia, empecilho. Eu acho que muita gente acha que aqui vem de impedir, mas não vem de impedir, tá? Vem de empeçar. Hilariedade. Prof, como é que é a forma correta? Forma correta é isso aqui, ó. Bicarbonato, privilégio, ó, pri, não pre, tá? Iogurte, mortadela, próprio, digladiar, freada, sem ir. A palavra, o substantivo é freio, tá? Mas aqui é freada. Lagartixa, certo? E não largatixa. Fragrância, frustração, intitular, meritíssimo, que vem de mérito, prazerosamente, tá? Reivindicar, só com o N na palavra, ó. Supetão com U, beneficente e não beneficente, cérebro, propriedade, retrógrado, retrógrado, sobrancelha, aqui ainda ficou o mendigo, né? Mas não tem esse I, tá? É mendigo, mendigo. Mendigo é para gripado, né? Mendigo, né? Caderneta, certo? Estupro, abóbora, certo? E não abóbora. Seja, cuidado, hein? Seja, esteja, tá? Muçulmano, bandeja, cutia, tá? Empecilho, hilaridade. Então, tudo isso é erro quanto a quê? Erro quanto a ortoépia ou ortoepia, que é erro quanto à pronúncia correta das palavras, ok? Ela trata da pronúncia correta. Outro dia caiu uma questão, era uma tirinha e a personagem estava gripada, tá? Era até a Dona Nésia, não sei se você já viu a tirinha da Dona Nésia. E a Dona Nésia estava gripada e ela pronunciou o fonema diferente, tipo mendigo, mendingo, né? Aí perguntava qual era o erro que ela tinha cometido, o erro quanto a quê? Né? Tinha ortoépia, prosódia e outras situações mais. Então aqui a gente tem no caso, né, problema quanto a prosódia. Perdão, quanto a ortoépia. Prosódia vem agora. Prosódia é o quê? Tá? Prosódia é o seguinte, prosódia trata da correta acentuação tônica das palavras, tá? A gente foi, de certo modo, né, ensinado a pronunciar algumas palavras erradas. Então, prosódia tem a ver com a correta acentuação tônica. Tônica tem a ver com o quê? Tem a ver com a sílaba mais forte. Por exemplo, ó, o que nós temos aqui é o correto, a acentuação correta. Avaro, sovina, né? O avaro vem de sovina. Ínterim, recorde, rubrica, ibero, tá? Ainda tem um aqui, ó, que a gente poderia acrescentar,
gratuito. Muita gente fala gratuito, não é gratuito, é gratuito, tá? Incorreto, ó, ávaro, interim, muita gente fala interim. Recorde, isso aqui é muito comum. A pessoa falar que bateu recorde, ou foi para o livro dos recordes, né? Recorde, não é rúbrica, ó, se fosse rúbrica, deveria ter um acento, porque quando você tem a tonicidade de uma palavra na antepenúltima sílaba, então você tem o quê, né? Você tem uma proparoxítona, e aí toda proparoxítona é acentuada. Então, se a pronúncia fosse rúbrica, ela deveria ter um acento, tá certo? Que mais, ó? Ibero. Aí muita gente fala íbero. Repito, assim como rúbrica, se a pronúncia fosse íbero, a gente deveria colocar um acento aqui, tá? Então, é muito importante você memorizar isso aí, tá? Quando você tem a pronúncia correta da palavra, você tem a ortoepia. Quando você tem a sílaba tônica ali correta, você tem a prosódia, tá? Então, falar recorde em vez de recorde é um problema quanto à prosódia, ok? Então, a dona Nésia, lá que estava gripada, não pronunciou o fonema direito, ela cometeu um erro quanto à ortoépia ou ortoepia, porque a sílaba tônica se manteve a mesma, tá ok? Bacana? Estamos aqui finalizando esta aula, tá? Vimos aí o assunto em 2 momentos, né? Para não ficar tão extenso para você. Tem muito detalhe aqui que, obviamente, você precisa revisar, mas, acima de tudo, né? Você tem que saber que a gente está falando de som e não de letra. Muito importante nesta aula, saber, né, o que é ditongo, tritongo e hiato. Saber que o ditongo oral é quando o som passa totalmente pela boca, e o ditongo nasal, o som passa pela boca e pelo nariz. Saber que quando a semivogal vem primeiro e a vogal depois, a gente tem o ditongo crescente. Quando a vogal vem primeiro, a semivogal depois, a gente tem o ditongo decrescente, ok? Lembrar que dígrafo, né, é uma coisa e encontro consonantal é outra, tá? Para você não confundir aí, certo? Quando eu tenho aqui, ó, palavra carro, aqui nós temos dígrafo com RR. Já na palavra prato, aqui a gente tem o encontro consonantal, ó, PR, tá? São duas coisas bem diferentes, tá certo? Lembrar que o tritongo é o encontro de uma semivogal, vogal, semivogal na mesma sílaba. E que o hiato é quando você tem vogal e vogal em sílaba diferente, tá? E deixar bem claro que em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal, que a letra A é sempre vogal. Letras E, I, O e U podem se alternar entre vogais e semivogais. E cada sílaba é uma emissão de som, ok? Então, esses são os pontos principais que eu quero que você foque, que você revise, tá? É sempre bom você revisar pelo menos uma vez cada aula nossa. Valeu? Obrigado pela atenção, pela companhia. Aguardo você no próximo bloco. Até lá!